Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Este vídeo contém a terceira parte da resolução das questões de matemática da primeira fase do vestibular Unicamp 2024. Os links para as partes anteriores estão na descrição. Então, já aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal e, sem mais delongas, vamos à resolução. A questão 62 aborda função e progressão aritmética. A questão pede para identificar a qual intervalo pertence uma solução x que satisfaça p de x, mais p de 2x, mais p de 3x e assim por diante, até mais p de 2024x igual a zero, sendo que p de x é igual a x mais 2024. Então, inicialmente, eu vou substituir o valor de p de x na equação dada, conforme está aparecendo aí na tela. Então, substituindo, fica x mais 2024 mais 2x mais 2024 e assim por diante, até mais 2024x mais 2024. Aqui eu vou agrupar esses termos convenientemente e vale observar que o número 2024 aparece 2024 vezes, tá? Então, rearranjando aí esses termos, conforme está aparecendo aí na tela, a gente tem x mais 2x mais 3x, mais assim por diante, até mais 2024x. Aí depois mais 2024 vezes 2024. A gente tem que observar que a expressão que aparece entre parênteses é a soma dos termos de uma PA. Essa PA tem primeiro termo x, último termo 2024x e razão igual a x. E se trata de uma PA com 2024 termos. Tá? Então, utilizando a fórmula da soma dos termos de uma PA, conforme aparece aí na tela, a gente vai chegar em x mais 2024x, tudo isso vezes 2024 sobre 2, mais 2024 ao quadrado, que é igual a zero. Tá? Nesse caso, eu posso dividir aqui ambos os membros por 2024. Tá? Fazendo isso, a gente vai chegar em 2025x sobre 2 mais 2024 igual a zero. Eu posso passar o 2024 para o lado direito da equação. Eu vou obter 2025x sobre 2 igual a menos 2024. Eu posso multiplicar ambos os membros por 2 para obter 2025x igual a menos 2 vezes 2024. E aí, eu posso dividir ambos os membros agora por 2025, de forma a isolar o x, para obter x igual a menos 2 vezes 2024 sobre 2025. Aqui é necessário observar que essa fração, 2024 sobre 2025, é um número muito próximo de 1, porém menor do que 1. Tá? O número, então, que vai ser muito próximo de 1, mas menor do que 1 multiplicado por menos 2, a gente vai ter algum número aqui muito próximo de menos 2, porém menor do que menos 2. Ou seja, é um número entre menos 2 e 0. É o que está na alternativa B de bola. Menos 2 é menor do que x, que é menor do que 0. Tá? Então, essa foi uma questão um pouco trabalhosa. Tá? Não era uma questão difícil, mas era uma questão um pouco trabalhosa. Tinha que ter atenção aí na hora de fazer todas as manipulações algébricas e depois marcar a alternativa correta, tá? Conforme aí a resolução. Tá? Uma questão trabalhosa. A questão 63 é de geometria plana. A questão pede para calcular a área do trapézio, ABCD, sabendo que a área do triângulo MBN é igual a 1, AB é igual a 1, CD é igual a 5 e os pontos M e N são os pontos médios de AB e BC, respectivamente. Tá?
Então, para fazer essa resolução, inicialmente eu vou traçar aí a altura desse trapézio, que eu vou chamar de H, conforme está aparecendo aí na tela, tá? Vou chamar essa altura de H. Depois, eu vou traçar também um outro segmento vertical, conforme está aparecendo aí na tela, ligando o vértice B até a base maior desse trapézio. Eu vou traçar também a base média do trapézio, que está aparecendo agora também aí na tela tracejado. E aí eu vou chamar a intersecção da base média com esse segmento BF, que é a altura desse trapézio, de E, tá? Eu vou chamar o segmento BE de A. Nota que esse A é a altura do triângulo MBN, tá? E depois, como M é o ponto médio do segmento AB, a gente consegue concluir que MB é igual a meio, né? Porque AB é igual a 1, como M é o ponto médio, então MB mede meio, 1 sobre 2. Feito isso, pelo enunciado, a área do triângulo MBN é igual a 1. Como a gente sabe que a área do triângulo é dada por base vezes altura dividido por 2, a gente vai ter que MB vezes A sobre 2 é igual a 1. Como MB é igual a meio, a gente vai ter que meio vezes A dividido por 2 é igual a 1. Daqui a gente tira que A sobre 2 é igual a 2 e que A é igual a 4. Tá? Então aqui nós determinamos a altura do triângulo MBN. Feito isso, a gente tem que observar que os triângulos BCF e BNE são semelhantes. Então, dada essa semelhança, a gente consegue aqui concluir que H sobre A é igual a BC sobre BN. Substituindo os valores que nós aqui encontramos e notando que o segmento BC é o dobro do segmento BN, tá? Porque o N é o ponto médio desse segmento BC, a gente tem que H sobre 4 é igual a 2 vezes BN sobre BN. Então daqui a gente tira que H é igual a 2 vezes 4, que é igual a 8. Tá? Bom, feito isso, agora nós já conseguimos fazer o cálculo da área do trapézio. Tá? A área do trapézio é dada pela base menor mais a base maior vezes a altura sobre 2. Então, substituindo os valores, a gente tem que a área do trapézio é 1 mais 5 vezes 8 dividido por 2. Ou seja, 6 vezes 8 dividido por 2, que é igual a 24, que é o que está na alternativa D de dado. Tá? Então, foi uma questão de nível médio de geometria. Tinha que ter muita atenção aí aos dados fornecidos, estruturar bem aí a questão, calcular inicialmente a área do triângulo MBN para a gente poder chegar na altura dele e depois usar aí a semelhança de triângulos para calcular a altura do trapézio e a partir daí calcular a sua área. Tá? Então, uma questão de nível médio. A questão 64 envolve funções e geometria analítica. O enunciado é o seguinte: considere as funções f de x igual a 2x mais c e g de x igual a 5 menos 6x, com c maior do que zero. Sejam P e Q os pontos de interseção com o eixo y dos gráficos de y igual a f de g de x e y igual a g de f de x, respectivamente. Para que a origem seja o ponto médio do segmento PQ, qual deverá ser o valor de C? Então, o que a gente vai fazer aqui inicialmente é determinar as expressões das funções f de g de x e y igual a g de f de x. Começando com f de g de x, então fazendo aí as devidas substituições, isso aqui é uma composição de funções, né? Então vai ficar 2 vezes 5 menos 6x mais c.
simplificando aqui e rearrumando os termos, a gente vai ter que f de g de x é igual a menos 12x mais c mais 10. Tá? Para a gente determinar a interseção do gráfico dessa função com o eixo y, a gente tem que fazer o x igual a zero. Fazendo o x igual a zero, a gente encontra que a ordenada do ponto P, y de P, é igual a c mais 10. Tá? Agora vamos fazer um procedimento análogo com y é igual a g de f de x. Então, fazendo aqui as devidas substituições, nós encontramos 5 menos 6, que multiplica 2x, mais c. Então, rearranjando e simplificando essa expressão, nós encontramos g de f de x é igual a menos 12x mais 5 menos 6c. Tá? E aqui, novamente, para a gente poder achar a interseção do gráfico dessa função com o eixo y, a gente faz x igual a zero. Fazendo isso, nós encontramos y de q é igual a 5 menos 6c. Tá? Bom, então aqui nós já achamos as ordenadas dos pontos P e Q. Tá? Então, feito isso, a gente vai ter que determinar o valor de C, de modo que a origem seja o ponto médio do segmento PQ. A origem é zero, né? É x igual a zero e y igual a zero. Então, a gente tem que fazer aqui yp mais yq sobre 2 é igual a zero. Substituindo aí o yp e yq com os valores que nós já obtemos em função de c, nós encontramos c mais 10 mais 5 menos 6c sobre 2 é igual a zero. Desenvolvendo, a gente encontra 15 menos 5c igual a zero. Ou seja, 5c é igual a 15 e c é igual a 15 dividido por 5, que é igual a 3. Tá? O que está na alternativa C de casa. Então, foi uma questão que eu considerei de nível médio. Tá? Envolveu aí funções e geometria analítica, deu algum trabalho aí para fazer, tinha que fazer toda a manipulação da forma correta, fazer a composição da forma correta, achar as interseções dos gráficos das funções com o eixo y e depois usar a fórmula da geometria analítica para determinar o ponto médio, tá? De um segmento. Então, uma questão aqui de nível médio. A questão 65 é de geometria plana. A questão pede para determinar a medida do comprimento do segmento BE no losango ABCD dado. Tá? E aí, a figura ela já fornece algumas informações e a partir desses dados nós precisamos calcular a medida do comprimento de BE. Tá? Para resolver essa questão, a gente precisa conhecer propriedades do losango. Tá? Então, a primeira propriedade que nós vamos utilizar é a propriedade que diz que em um losango, dois ângulos opostos são iguais. Tá? Então, em razão dessa propriedade, nós temos que o ângulo BCD é igual ao ângulo DAB, tá? Conforme está sendo mostrado aí na figura. Ambos os ângulos medem 60 graus. Tá? Então, primeira coisa é isso. Ângulo BCD igual ao ângulo DAB, que é igual a 60 graus. Tá? A gente também tem que usar uma outra propriedade aqui do losango, que diz que dois ângulos adjacentes são suplementares, ou seja, a soma de dois ângulos adjacentes é igual a 180 graus. Ou seja, nesse caso, o ângulo CDA e o ângulo ABC são ambos iguais a 120 graus, né? Porque como o ângulo DAB é 60 graus, então 180 menos 60 vai dar igual a 120 graus.
tá? Propriedade que também é importante. E aqui também a gente tem que, vamos aqui traçar a diagonal BD, tá? Essa diagonal, esse segmento BD, ele vai dividir aí os dois ângulos, tanto o ângulo CDA quanto o ângulo ABC, em duas partes iguais, tá? Ou seja, CDB é igual a DBC, que é igual a 60 graus, que é metade de 120, tá? Propriedade aqui também do losango. Conforme está mostrada aí a marcação que está aparecendo na figura. Então, feito isso, nós podemos concluir que trata-se de um triângulo equilátero. O triângulo desenhado BCD é um triângulo equilátero, tá? Porque nós temos aí dois ângulos de 60 graus. A gente tem que lembrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é igual a 180 graus. Então, o terceiro ângulo, o ângulo DBC, também vai ser igual a 60 graus. Então, a partir disso, nós concluímos que o triângulo BCD é um triângulo equilátero, tá? Isso facilita bastante aqui as coisas. Feito isso, a gente aqui tem que observar que, como o segmento BF é a altura do triângulo BCD, o ponto F, naturalmente, vai ser o ponto médio aí da base CD. Ou seja, FC é igual a DF, que é igual a 3, tá? Está mostrando também aí na figura do enunciado. Como o losango tem 4 lados iguais, nós concluímos que DC é igual a AD, que é igual a BC, que é igual a B, que é igual a 6, tá? Que está marcado aí na figura. Então, a partir daí, nós conseguimos determinar a medida de AE. Então, o AE vai ser igual a AD menos ED, ou seja, é o lado menos o segmento ED, que é 6 menos 2, que é igual a 4, tá? Conforme está marcando aí na figura. E agora, para determinar a medida do comprimento de BE, nós usamos a lei dos cossenos no triângulo ABE, tá? Então, utilizando a lei dos cossenos, conforme está aparecendo aí na tela, nós temos que BE ao quadrado é igual a AB ao quadrado mais AE ao quadrado, menos 2 vezes AB vezes AE, vezes o cosseno de 60 graus. Substituindo os valores, nós obtemos 6 ao quadrado mais 4 ao quadrado, menos 2 vezes 6 vezes 4 vezes 1 meio, tá? Que tem que lembrar que o cosseno de 60 graus é igual a 1 meio. Ou seja, BE ao quadrado é igual a 36 mais 16 menos 24, que é igual a 28. Tirando aí a raiz quadrada, nós concluímos que a medida do comprimento do segmento BE é igual a raiz de 28, que aqui está na alternativa C de casa, tá? Então essa eu achei uma questão difícil. Tinha que saber bem as propriedades do losango, que é uma coisa que nem sempre é devidamente estudada, tá? Tinha que ter muita atenção aí à figura para fazer as medidas corretas, fazer as análises corretas, para depois utilizar a lei dos cossenos para chegar aqui na resolução, tá? Essa foi uma questão que eu considerei difícil. E com isso, concluímos a resolução de todas as questões de matemática da primeira fase do vestibular Unicamp 2024. Em caso de dúvidas, críticas ou sugestões, pode ficar à vontade para utilizar a seção dos comentários. Espero que tenham gostado e, se gostou, por favor, deixa aí o seu like e se inscreve no canal. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu!